Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Diogo Francisco da Silva e eu sou o seu professor de matemática. E hoje teremos nossa aula virtual e o assunto é círculo e circunferência. Antes de começarmos nossa aula, não se esqueçam de inscrever-se, curtir e compartilhar o nosso vídeo. Circunferência é a união de todos os pontos de um plano que estão a uma mesma distância de um ponto O desse plano. Círculo é o conjunto dos pontos de um plano cuja distância até um ponto desse plano é igual ou menor do que uma distância dada. Em outras palavras, círculo é a união dos pontos da circunferência com os pontos internos a ela. Corda é um segmento com extremos em dois pontos da circunferência. Diâmetro é qualquer corda que passa pelo centro da circunferência. Denomina-se arco qualquer uma das partes em que uma circunferência fica dividida por dois pontos quaisquer pertencentes a ela. As figuras a seguir apresentam alguns exemplos de arcos de circunferência. Arcos com extremos no diâmetro da circunferência são denominados semicircunferências. Os nomes arco e corda se remetem à parte de um arco para lançar flechas. Note que a parte curva desse objeto lembra um pedaço de circunferência, e sua corda é um segmento de reta que une os extremos do arco. São relativa entre um ponto e uma circunferência. Se o segmento OP é maior que o raio R, o ponto P está no exterior da circunferência. Se o segmento OP é igual ao raio R, P é um ponto da circunferência. Se o segmento OP é menor que o raio R, o ponto P está no interior da circunferência. Uma reta S pode ocupar diferentes posições em relação à circunferência lambda, com centro em um ponto O. S não tem ponto em comum com a circunferência lambda. Dizemos que a reta não intersecta a circunferência. Na figura direita, a distância D do centro da circunferência até a reta S, calculada pela medida do segmento da reta perpendicular a S, é maior que o raio R da circunferência, ou seja, D é maior do que R. A reta S tem apenas um ponto P em comum com a circunferência lambda. Dizemos que a reta intersecta a circunferência em um único ponto. Observe a figura direita. A distância D do centro da circunferência até o ponto P é igual à medida do raio R da circunferência, ou seja, D é igual a R. A reta S tem dois pontos A e B em comum com a circunferência lambda. Dizemos que a reta intersecta a circunferência em dois pontos. A distância D entre o centro da circunferência e a reta S, calculada pela medida do segmento da reta perpendicular a S, é menor que o raio R da circunferência, ou seja, D é menor do que R. Posições relativas entre duas circunferências externas. As circunferências não têm ponto em comum. Tangentes
externas. As circunferências têm um ponto em comum. Tangentes internas. As circunferências têm um ponto em comum. Secantes. As circunferências têm dois pontos em comum. Internas. As circunferências não têm ponto em comum. Se os centros das circunferências coincidirem, dizemos que elas são concêntricas. Isso aí, pessoal. Agora é com vocês. Lembrando que a matemática só se aprende na prática. Até a próxima aula. Abraço a todos.